violão não é somente o instrumento mais popular do mundo. Ele é nobre. Ele nasceu nos castelos na Espanha, na região de Málaga, onde estão as malaguenhas, tocando para reis e rainhas. E agora aqui, no meu castelo, nós vamos então vivenciar passo a passo a história do instrumento que mais de perto acompanha a evolução do homem. O castelo foi construído em homenagem à Sua Majestade, o violão. O violão, ele vem desde o arco pré-histórico, a história do violão inicia na pré-história, quando encontraram numa caverna um desenho de um aborígene que já usava o arco não como instrumento, mas encostando uma extremidade na boca, a boca funcionava como um primeiro ressonador. Com a outra mão ele diminuía e aumentava a distância da corda, produzindo sons mais graves ou mais agudos. Mais tarde, a boca foi substituída por casco de tartarugas. Esse instrumento do aborígene já era chamado de seta, que os persas chamavam de citar, ou citara. Mais tarde, a cítara pré-histórica, onde era usado o casco de tartaruga como ressonador, era chamado de quitarra. Mais tarde, guitarra, porque na língua mourisca escrevia-se cassessi, mas lia-se caquequi. Então logo, citara lia-se quitarra. Da quitarra, chegamos à teoria da harpa, ou arpão, que tinha uma quantidade exagerada de cordas, porque cada corda produzia apenas uma nota. Mas o alaúde egípcio foi o instrumento que mais trouxe evolução com o aparecimento do braço, diminuindo a quantidade de cordas, onde uma corda produzia vários sons, sendo encurtado ou aumentado em sua extremidade do braço. Mais tarde, o casco de tartaruga foi então substituído por cabaças e outros ressonadores. Nessa época, sobre a cabaça era utilizado couro animal como ressonador e tampa receptora dos sons das cordas, onde esse couro animal tinha vários furos para a propagação do som. Percebiam que as cabaças maiores produziam sons mais graves, as médias sons medianos e as pequenas sons agudos, levando a novos estudos de um mesmo instrumento, como o violão, ter dois ressonadores. Por isso o violão tem uma parte de ressonador menor, uma cintura, e uma maior, produzindo sons mais graves, médios e agudos. Estamos no ano 1350 a.C. Reis e rainhas passaram a se interessar pelas músicas, pelos pequenos trovadores, criando dentro dos castelos lutherias para a construção de instrumentos de cordas, onde nessa época o dinheiro de reis muito contribuíram para a evolução dos instrumentos, com o aparecimento de novos ressonadores e o alaúde egípcio já sendo utilizado cola de madeira, que nesta época era o instrumento avô do nosso violão moderno, tocando já para reis e rainhas, porém com o nome de alaúde persa. Rubade, ou rebade, originou a conhecida Rebeca, da família dos violinos, onde os persas chamavam de seta, citar ou citara, mostrando que, mesmo sendo celtas povos saxônicos, originando a língua alemã, holandesa, sueca, reconheciam a origem latina na troca de formação dos povos. Mais tarde, aparece então Guisac, ou Quisac, que originou então o violino, tocado com dois arcos, ou com apenas um arco, friccionando as cordas. O alaúde tipo beato foi porque a igreja passou também a se interessar
pelos grupos instrumentais, originando a guitarra dos mouros, ou guitarra mourisca. Nós encontramos as pinturas mouriscas nas catedrais europeias, onde frequentemente se vê coros ou cantores sendo acompanhados pela guitarra mourisca, ou seja, o antigo alaúde. A guitarra latina também era chamada de vihuela, feita de madeira, e mais tarde as menores para ensaio eram feitas de um cavaco de madeira, originando então o nosso cavaquinho, por ser feita de um cavaco de madeira. Alaúde, laú ou alaúde morisco era tão religioso que iniciava com a palavra Alá, que quer dizer Deus. E os árabes utilizavam o alaúde para só canções religiosas, assim como o rebade e a guitarra latina nos palácios e castelos. A guitarra harpa ou guitarra lira, muito usada na França. O alaúde oriental com cordas duplas que originaram a nossa vihuela, ou melhor, viola francesa. Mais tarde a viola caipira e até a craviola de 12 cordas, desenvolvida por Paulinho Nogueira. Guitarras flamenca ou espanhola, conhecida no mundo todo como Span Guitar, recebeu o nome de violão pelos portugueses, que a trouxeram para o Brasil, que vendo que assemelhava-se com o corpo da vihuela ou viola, chamavam violão. Então nosso instrumento está sempre no aumentativo, né? Violão, zinho seria um erro, que se é violão é grande, zinho é pequeno. Mais tarde, com o aparecimento da eletrônica, pós-guerra em 1920, surgiu então a Electric Span Guitar, guitarra elétrica espanhola, que iniciou com um captador em 1920, 1950. Mas antes de chegar ao captador, era colocado um microfone dentro do instrumento. A presença da tecnologia em parceria com a eletrônica, internet, desembocou num grande evento que é a guitarra MIDI, conectada ao computador, facilita ao tocar as notas aparecerem simultaneamente através de um programa digital nas partituras. Mas nenhum invento foi tão importante para a preservação do meio ambiente e a questão do corte de madeiras nobres como esse instrumento inventado pelo brasileiro Arimateia. Preocupado com as questões ambientais, esse instrumento usa o mínimo de madeira possível, com uma captação poderosa, capaz de reproduzir sons do violão. E eu me senti muito honrado pela homenagem que ele me prestou com os contornos da letra R e M. A entrega oficial desse instrumento foi feita por ocasião dos 150 anos da história do violão clássico no mundo, datado a partir de Francisco Tárrega, 1552, quando o presidente Auro Martins, do Mercosul, Prêmio Quality Internacional, juntamente com a Arimateia, fizeram a entrega oficial. Eu fico feliz de ostentar esse título, embora reconhecendo grandes violonistas como Léo Brauer, Paco de Lucia e outros mais que compõem o cenário musical mundial, a quem também reconhecemos seu grande valor e potencial como instrumentista. Baseado nos conhecimentos adquiridos em viagens e contatos com importantes luthiers de partes diversas do mundo, eu mesmo desenvolvi meu próprio violão, série Mestre Robson Miguel, com a equipe de luthieria da Marquês, somando os conhecimentos em todos esses anos, para oferecer a você um instrumento que tenha um corpo sonoro acústico para atender de um violonista popular, clássico, um dedicado a blues, jazz e MPB, porque meu repertório, para quem conhece, entra a boa música independente do estilo.
Através desse quadro da evolução dos violões e a guitarra até o século XXI, podemos ver a grande participação que os violonistas e guitarristas deram na escolha e construção de bons instrumentos. E aqui eu quero deixar para vocês todos os meus segredos de como eu projetei o meu violão série Marquês Robson Miguel. Bem, neste estudo há um longo caminho a percorrer. Alguns caminhos que são túneis escuros, aparentemente sem saída, mas sempre haverá uma luz no fundo do túnel, onde nos levarão as madeiras sonoras mais indicadas para a construção do nosso violão. Bem, os instrumentos musicais costumam ter dois corpos, porque essa parte aqui, como no cavaquinho, no violino, no cello, é que vai ampliar os meus sons agudos e todos os seus harmônicos. Essa parte maior, mais encorpada, é que vai ampliar os sons graves. Então, peraí. Se eu tenho meu tampo principal timbrado em Lá, todos os harmônicos são do tom de Lá maior. Porque os harmônicos não se produzem em tons menores, são em maiores. Então, se a tampa está em Dó, é fácil saber que vai ser Dó, Mi, Sol, Dó, Mi, Sol, e assim por diante. Mas se o tampo está em Lá, vai ser Lá, Lá, Dó sustenido, Mi, Lá, Dó, Lá, Si, Dó sustenido, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá. Qualquer uma dessas notas, sem ser o sétimo grau, Sol sustenido, eu posso ter na minha tapa harmônica essa frequência de ressonância. Agora, não fica só aí. Alguém pensa que somente onde está a parte acústica que eu preciso que o meu violão seja de madeira sonora. Não. Até mesmo a parte maciça do meu instrumento precisa ser sonora também. Porque o meu braço também vai receber os sons e eu preciso que exista uma amplitude nesses sons. O mesmo eu vou precisar que quando no término final do meu braço, mesmo colocando o jacarandá indiano ou mesmo a madeira mais usada por os europeus e até brasileiros, que é o ébano africano, também sonora. Observa? Todas madeiras sonoras. Bom, a importância do ébano é porque um violão como esse meu, também timbrado em Lá, aqui, Lá, mas que o uso é muito antigo, observa o que aconteceu aqui. O instrumento está totalmente desgastado. Isso no violão marquês não ocorre, porque as madeiras mais resistentes, tratadas como o ébano, que é uma madeira forte, firme, ou também o jacarandá indiano, é usado para garantir a qualidade que unha mole e madeira dura tanto bate até que fura. Bem, além dessas madeiras sonoras, eu tenho que entender que todo o meu encordoamento está debruçado sobre um braço harmônico, onde a amplitude do som é sobre uma tampa, um tampo e toda uma acústica da caixa harmônica, mas quem recebe o som dessas notas é uma pecinha chamado cavalete. Esta madeirinha é a responsável por receber o som e transferir o som recebido para o tampo superior do instrumento. Então eu exijo que essa madeira, ou sendo jacarandá indiano ou não importa, ela tem que ser uma madeira capaz de me transferir toda a série harmônica recebida para essa tampa. Para isso as duas têm que ter a mesma afinação, o mesmo tom, para me produzir os mesmos sons harmônicos. Bem, cuidado que o fabricante achar que ter uma madeira feita de cedro, ou mesmo, nesse caso, jacarandá indiano, tirado no mesmo tronco, ela vai me dar a mesma afinação por seu mesmo tamanho? Não. Observe aqui.
As mesmas madeiras, apenas uma está envernizada, até essa sem verniz. Observa que o tom é mais grave. E ambas foram feitas com a mesma madeira. Aqui está. Madeiras harmônicas. Agora, uma madeira deve ser bem seca e tem que ter no mínimo 20 anos a mais para conseguir produzir um bom instrumento. Um cedro desse, canadense, nós temos que uma madeira dessa já era usada na época dos templos de Salomão. Na Bíblia Sagrada, Jesus Cristo cita muito sobre a importância da madeira, símbolo de longevidade, que é o cedro, que serve para fazer unguento, serve para fazer bálsamo, perfume, né? E fazer também instrumentos de qualidade. Os móveis do Templo de Salomão, os instrumentos do Egito na época eram feitos do cedro, da madeira de cedro. Para você saber a idade do cedro, de qualquer madeira, é fácil. Cerrando nesse sentido, a madeira é como a cobra. A cada ano ela seca a casca e vai nascendo uma casca nova, produzindo vários anéis. Então, se esse cedro eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, até aqui ela já tinha 20 anos. Agora é lógico, o pé da madeira próximo à raiz tem mais idade do que o cume. Então tá aí. Não adianta eu cortar a madeira de um mesmo cedro da parte baixa e fazer um cavalete achando que o meio e a ponta vão me produzir a mesma sonoridade, por que não? Aí eu vou ter esse resultado. Agora que eu tenho em minhas mãos o violão Série Mestre Robson Miguel Marques, feito com madeiras maciças, sem madeira compensada, eu tenho que lembrar que existem outras coisas importantes. Entre essa régua, o espelho, feito de escala de ébano, ou jacarandá indiano, ou jacarandá da Bahia, existe também o reforço para que o braço não empene com as mudanças climáticas. Além disso, eu preciso lembrar que toda essa potência, brilho na sonoridade, você ouve os sons cristalinos, agudos, os médios, os graves, abundantes, os harmônicos, é resultado de um encordoamento utilizado tem que ser 650 milímetros. Os encordoamentos de qualidade costuma a parte de trás vir escrito específico para 650 milímetros e poucas pessoas sabem o que é isso. O tiro ou a medida, distância entre onde a corda descansa na pestana do meu braço até onde ela descansa na pestana do meu cavalete precisa ser exatamente 650 milímetros. Milímetros? Exatamente. Considerando que cada espaço desse vale meio tom, observa que à medida que eu vou me aproximando da pestana do cavalete, os meios tons vão ficando numa distância menor. Isso quer dizer que se esses trastes continuassem, aqui ele teria uma distância de 1 milímetro. Quer dizer que 1 milímetro para cá ou para lá, eu vou ter totalmente desafinada e totalmente comprometidos os harmônicos do meu instrumento. Bem, não para por aí. Com um encordoamento 650 milímetros dentro de uma escala no mesmo padrão, eu vou ter esse resultado. Ouça aqui. Corda e ressonadores harmônicos do instrumento vão trabalhar em perfeita harmonia, me dando todos os harmônicos, ainda que eu corte o som da nota. Veja. Eu estou tocando e cortando o som.
o tambo me responde. Consegue ouvir? Eu estou tocando, segurando a corda. Até os sons como um Fá sustenido, que pertence à escala de Lá, eu ouço os harmônicos um pouquinho mais distante. Mas o instrumento todo equilibrado, madeiras, cordas e você. Porque música é a arte de expressar os sentimentos da nossa alma. Então a música é a única arte para se sentir. Independente se você vai tocar um samba, observa que eu tenho os graves. Se eu vou tocar um flamenco, olha aí. Se eu vou tocar um clássico, observa que até na hora que eu faço a mudança de timbre na distribuição das vozes, observa, som abundante do seu violão Marquês.